Olá, boa tarde em casa, estamos de volta com você, Saúde e Bem-Estar, Dr. Cleiton Alencar, continuando a nossa entrevista de domingo passado com a doutora Aliane Rodrigues, aquela nossa amiga nutróloga que vai desvendar os mistérios do café da manhã, do seu almoço, do seu lanche, do seu jantar, para você passar para os seus amigos, para a sua família. Estaremos de volta daqui um pouquinho. Um beijo, até daqui a pouco. Meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: Work, Weekend, Festa e Evento. Work são produtos mais sérios para o trabalho, Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Evento são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha e é exigente com detalhes refinados, como corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o matelacê, que é a marca registrada da loja. O matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro, e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Outro exemplo de sapato que é encaixado dentro da ocasião Work é a Caterine, que é a nossa sapatilha clássica. Ela é o recorde de venda da Capodarte e ela recebeu esse nome inspirado na rainha Caterine de Médici, que foi a pessoa responsável por introduzir o balé nas cortes europeias. Como a sapatilha remete ao balé, nada mais apropriado do que batizá-la com o nome de uma rainha tão importante nessa arte que é a dança. Temos também a ocasião Weekend, que é uma proposta mais leve, mais informal, para passeios, fins de semana. Um exemplo são as bolsas tiracolo, que tem com alça em couro e correntes, com estampas diversas, podem ser floridas ou em couro prensado, que dá o efeito do matelacê. E as espadrilhas, que são esses sapatos com o solado em corda. Esse tipo de corda é chamado de esparto, que dá o nome ao sapato. São sapatos que estão super em alta tendência no momento, são super confortáveis e ideais para o dia a dia. E as ocasiões, festa e evento, que são produtos mais sofisticados, especiais, com detalhes em brilhos, em pedrarias. Essa é uma clutch em nobuque, que é a parte interna do couro. O processo de curtimento do nobuque ele é bem parecido com o couro tradicional, liso, sendo que ele passa por um processo de esponjamento para ter esse efeito camurçado. Os detalhes em pedraria também dão um ar sofisticado, elegante à peça. O escarpão é um clássico em qualquer lugar do mundo. Esse modelo, mais precisamente, vem com esses detalhes em brilho, fazendo com que ele fique ainda mais sofisticado, mais especial. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Estamos de volta a Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Um beijo no coração de vocês, obrigado por deixar-nos entrar na sua casa nesse domingo, logo depois do almoço. Está todo mundo querendo dormir, ficar mais tranquilo, mas abra os olhos, abra os ouvidos, escute o que a gente tem, as nossas mensagens de saúde e bem-estar para você. Doutora Aliane Rodrigues, obrigado novamente. Vamos falar sobre nutrição e, continuando o que falamos domingo passado, eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador. Tem que ter o equilíbrio naquele tripé que a senhora comentou entre proteína, entre açúcar, que é o carboidrato, e entre gordura, tá? E água, onde é que entra nessa história a água? A gente vive numa região quente, úmida, que a gente sua demais, perde eletrólito, perde sal. Como é que entra a água nessa história? Então, boa tarde. O nosso corpo ele é 50% água, né? Então, assim, nosso peso corporal
50% a 40% dele realmente vem da água. Então a gente precisa sempre estar repondo a nossa hidratação, porque a gente perde. E aqui na nossa região a gente transpira muito, a gente sua muito, então a gente perde muita água, né, no suor. A gente perde muita água todo dia na diurese, nas evacuações, nas fezes. Na nossa digestão, a gente produz muitos sucos digestivos. Na nossa respiração também? Na nossa respiração, então a gente tem que o tempo todo estar lembrando de repor a hidratação. Aí tem uma continha também, que a gente, na nutrição, na nutrologia, a gente gosta muito de matemáticas, né? Então, assim, uma média de 30 ml por quilo é uma média de líquido que você deve ingerir por dia. Então, uma pessoa de 70 quilos. 70 quilos vai dar uma média de 2 litros e 100. 2 litros? Isso, por dia. Meu uma pessoa de Deus 50 quilos, 1,5 litro de água por dia. De água, tá, gente? É água, é hidratação, não é refrigerante, não é suco com açúcar, é água. A gente é feito de água, então a gente tem que repor mesmo água. Existe um termo que chama ecoagricologia, que é um termo muito atual, né, que é de desindustrializar os nossos alimentos. É de usar mais o orgânico, é de usar mais a galinha caipira, etc. A senhora conhece esse termo? Como é que a senhora acha? É possível no mundo de hoje nós comermos mais orgânico, abandonarmos as coisas mais industrializadas? O que a senhora acha disso, doutora Aliane? Eu acho que a gente precisa alimentar o nosso corpo de fontes mais seguras alimentares. Quanto mais segura, melhor, porque as nossas células vão absorver tudo aquilo que a gente ingere. Infelizmente, hoje o solo ele é muito contaminado, né? Tem os metais pesados, aí tem chumbo, tem mercúrio, que são metais que a gente não sabe metabolizar e eles se acumulam nas nossas células. Então, assim, quanto mais orgânico, quanto melhor a produção desse alimento, com certeza é mais seguro para o nosso organismo, porque, como eu falei, ele não sabe lidar com um monte de substâncias químicas que o homem colocou na natureza e a gente acaba ingerindo e pagando, às vezes, um ônus, que são as doenças que a gente está vendo que como aumentaram depois da industrialização, depois dessa revolução industrial e até dessa questão da agricultura. Perfeito. A gente está conversando com a doutora Aliane Rodrigues sobre nutrição, falando para você uma educação alimentar muito importante para você, para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos. E, doutora Aliane, eu queria que a senhora comentasse. A gente falou do café da manhã domingo passado, falamos também do almoço, né? Falamos do arroz, do feijão, da proteína. E as sobremesas durante as refeições, o que a senhora acha disso aí? Esse excesso, essa explosão de doce, sobremesa, que é uma coisa tão característica, os cremes de cupuaçu, os pudins, né, os sorvetes, logo após a refeição, o que a senhora acha disso como nutróloga? Então, eu acho que a gente tem que saber separar muito bem o prazer, né, alimentar da questão da nutrição mesmo. Lógico que essas sobremesas, esses doces, tem a questão do agrega muito valor, é prazer, está no momento de confraternização, está em família, mas quando você pensa em nutrição, não é o momento certo de você consumir aquele doce após uma grande refeição, que é o almoço, que geralmente é uma grande refeição, você consome muita energia, muito arroz, aí vem o feijão, que é o hábito do brasileiro, vem uma carne. Não esqueça de colocar os vegetais, as saladas. Então ali, geralmente, quando você soma a energia desse prato, já vai bater ali umas 400 calorias, 450, dependendo da quantidade. E aí você, logo em seguida, coloca mais um doce, uma sobremesa. O nosso corpo, gente, ele não é cheio de botãozinho que avisa, olha, isso aqui foi o meu almoço e esse aqui é o minha sobremesa. Não, ele não sabe disso. Na hora que você mastiga, ele faz um bolo alimentar, ele envia para o intestino faz o que ele tem para fazer com aquilo que você colocou para dentro do seu organismo. Então, não é interessante, num momento único, você associar muitas energias ali, muita caloria, muitos macronutrientes, porque o nosso corpo, como eu falei, ele vai pegar tudo aquilo e ele vai fazer o que ele sabe. Então, se você se você comeu em excesso, a insulina vai subir, outros hormônios vão subir e ele, ao invés de guardar nos lugares melhores, tipo no músculo, que aí você vai ficar mais musculoso, não, ele vai guardar embaixo da pele e no fígado. Então você vai começar a ter uma gordurinha ali no fígado e uma gordurinha, que é a esteatose hepática, e você começa a ter uma gordurinha embaixo da pele, principalmente na barriguinha, no abdômen, né? E aí você começa a ficar obeso e vem todas aquelas doenças. Então as sobremesas, elas não são adequadas assim para aquele momento. Às vezes é melhor
Tem a questão da socialização, mas no dia a dia a gente realmente não dá, fica muito, uma sensação muito grande de energia para um momento só. Raramente, um final de semana, etc e tal, e você corre depois que comeu a sobremesa, corre uns 10 quilômetros, 15, já quase compensa isso aí, não é? Então a doutora Eliane está aqui esclarecendo para você, amigo em casa, para você, dona de casa, para você, pai de família que está aí vendo o nosso programa, acompanhando todos os domingos, né? Temos os nossos fãs, já encontramos na rua bastante gente dando opinião, doutor, entreviste tal coisa, faça tal assunto. Muito obrigado pelos WhatsApps que vocês estão mandando, é muito importante essa contribuição de vocês. A gente falou então do café da manhã, falamos do almoço, e eu não vou falar logo do jantar. Eu queria que a senhora comentasse sobre quantas refeições é o ideal num dia de 24 horas e qual o intervalo entre essas refeições. Falamos do café da manhã e do almoço. Tem alguma refeição nesse intervalo entre o café da manhã e o almoço? Eu acho que isso tudo depende muito do... Assim, a ciência coloca aqui alguns trabalhos sobre a obesidade, que é o hábito do indivíduo que tem o hábito de não tomar o café da manhã, ele tende a comer mais ao longo do dia. Então é muito legal a gente não pular essa primeira refeição, não importa o horário. Assim, às vezes você acorda mais cedo, você depende da sua rotina, mas quando você levanta, é legal você não pular essa refeição, porque os trabalhos mostram que tem uma tendência de você consumir mais energia, mais caloria ao longo do dia. Então o café da manhã é muito importante. O intervalo das refeições é uma questão de, como eu coloquei, hoje em dia a gente está colocando a média de 3 a 4 horas para você consumir uma nova fonte de energia. E se você quiser perder peso, aí entra a questão da proteína, que é legal você consumir de 3 a 3 ou 4 horas. Ficar mais tempo que isso em jejum não é legal. A gente começa a produzir isso. Tem os nossos sucos gástricos, o intestinal, que ele gosta de nutrientes, então o nosso estômago está ali para digerir alimento. Tem o suco que fica ali sendo produzido e quando a gente consome alimento aumenta a produção, mas quando não fica um mínimo e que não é legal ficar ali em jejum. E além disso, a gente pode entrar em catabolismo, né? Consumir as nossas reservas musculares também, que não é legal. Então é bom a gente consumir uma média de a cada 3 a 4 horas uma fonte de energia, um alimento. Que tipo de alimento seria, por exemplo, no intervalo entre o almoço e o café da manhã? Entre o café da manhã e o almoço, 10 horas da manhã, uma fruta, um suco? O que é legal assim nesse intervalo? Eu acho que é legal a gente consumir às vezes uma fonte de proteína, então às vezes uns cubos de queijo, se você tem aqueles ovinhos de codorna, que é uma coisa que dá para você levar se você está na rua. Boa ideia. Porque não aumenta o índice, não é alto índice glicêmico, você não então, vai o ideal então é a proteína. Eu gosto muito de proteína. E essas castanhas e oleaginosas, que são as amêndoas, as nozes, a nossa castanha do Pará, elas são fontes de micronutrientes, de magnésio, de selênio. Com certeza. Então, às vezes é legal a gente colocar no meio da manhã. Até porque a gordura, que ela, assim, não pode consumir muito porque vai dar muita caloria, mas uma pequena quantidade, 2, 3, uma porção delas, como tem gordura e a gordura também dá saciedade, muito então bem. Você coloca no meio da manhã. Você vai almoçar menos. Isso, você coloca ali uma proteína e uma gordura, você vai ter uma saciedade, você não vai comer muito também, que não é o momento de comer muito, e você vai conseguir na hora do almoço não estar com muita fome para não ter que também exagerar na dose na hora do almoço. Você que está em casa prestando atenção, faça um cubozinho de queijo cortado, uma castanha, leve dentro da sua bolsa, leve para o trabalho, não tenha vergonha de fazer isso. Eu também levo a minha frutinha, levo o meu queijinho na minha lancheira, não tem problema nenhum, não é vergonhoso levar a sua refeição para onde você for, porque facilita, porque você mesmo preparou, você teve esse carinho, esse amor, sua esposa, etc e tal, fica mais fácil de você consumir o próprio alimento, que você sabe a origem e o preparo. Então, não perca, você pode fazer alimentação saudável com tranquilidade. Você não pode ficar comendo doce no meio, né, da manhã, por exemplo, comer um chocolate logo 10 horas da manhã, porque ele também tem gordura, ele tem muita glicose, como ela falou, e não vai te dar tanta saciedade, você vai almoçar uma quantidade maior. Então nós vamos voltar daqui a pouco, novamente, com a nossa amiga, a doutora Eliane Rodrigues, para falar para vocês sobre coisas legais, para quem gosta de malhar, para quem gosta de fazer atividade física. Voltaremos daqui a pouco. Um beijo!
Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo Car. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos nossos produtos, das nossas coleções. Nós temos aqui, ó, nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né? Tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina, nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também, ele é em couro, todo em couro, super moderno, azul royal, na cor do verão aí, é uma cor que está bem presente na moda, super confortável, uma palmilha dentro de poliuretano, é muito confortável mesmo, nossos clientes adoram. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no Shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja. Nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. Então você está acompanhando atentamente, com muita sede de informação, as notícias, as informações gostosas de você aprender, para você levar no seu dia a dia com a doutora Aliane Rodrigues, nutróloga, explicando para nós aqui. Eu estou adorando o que eu estou aprendendo, depois eu vou anotar tudo aqui depois para poder fazer no meu dia a dia também. Então, doutora Aliane, hoje existe uma moda muito grande de academias na cidade de Belém, cada esquina está tendo uma, graças a Deus. Eu queria que tivesse 3, 4, e eu queria que a senhora nos explicasse, para quem está começando a fazer uma atividade ou para quem já faz atividade, como é que é a nutrição desse paciente. Ela é diferente de um trabalhador? Todo mundo deve fazer exercício físico? Como é que a senhora analisa a atividade física na vida de uma pessoa comum do dia a dia? Sim, eu acho que o homem, o ser humano, né, nossa espécie, ela não foi feita para ficar sentada, como hoje em dia a maioria das pessoas permanece, né, as nossas 24 horas do dia. Então, como nós não fomos feitos, então a gente observou essa mudança no padrão físico do homem, né? Como hoje a gente se transformou numa espécie com mais sobrepeso, com mais obesidade, principalmente por conta dessa questão do sedentarismo, o fato de você ficar muitas horas sentado ao longo do dia. E isso traz pra gente esses malefícios, essas doenças que hoje em dia a gente vê. Então, é importante fazer exercício, acho que todo mundo, tem várias recomendações. A Sociedade Americana de Esporte fala um valor de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Aí as outras sociedades falam 60 minutos por dia, também 5 a 6 vezes por semana.
Então, assim, esses valores eles são meio conflitantes, mas a mensagem é que pelo menos 30 minutos a 1 hora por dia você reserve do seu dia para você fazer um exercício prazeroso também, que é mais interessante. Então procure uma atividade que você goste, que lhe dê prazer, que lhe dê satisfação, que vai com certeza agregar na sua saúde muito valor. Isso é importante, você em casa, você tem que aprender a organizar, planejar a tua vida. Se você é um trabalhador, procure então uma academia ou uma atividade próximo do seu trabalho ou próximo da sua casa para facilitar o acesso. E quando você procurar essa atividade física, procure alguma coisa que você vá sentir prazer, como a doutora Aliane falou. Se você for fazer uma coisa obrigado, uma coisa que você não sinta prazer, que não sinta alegria, você não vai mais do que 2, 3 vezes, você perde esse prazer. Então você tem que fazer. Se você dorme todo dia, você faz cocô todo dia, você come todo dia, você tem que ter uma atividade física todo dia. É o que eu penso, é o que eu faço na minha vida. Você tem que ter uma atividade física e você tem que educar a tua família a ter. A tua esposa, o teu filho, o teu irmão e ser o exemplo. Como eu disse e sempre eu falo, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então faça uma atividade física. Se você vai fazer o crossfit, o jump, dança de salão, karatê, MMA, não interessa. Faça alguma coisa que te dê prazer. E essas pessoas que fazem essa atividade física, elas precisam de uma nutrição diferente. A gente sempre vê em academias, e eu já malho há 30 anos, desde os meus 15, estou falando a minha idade, né? 15, 16 anos que eu malho, e eu fui notando uma diferenciação na evolução da academia. Eu observo hoje que todo mundo malha tomando um pré-treino, uma proteína, toma os burning fat, que é os termogênicos. O que a senhora diria para o nosso telespectador sobre isso, doutora Aliane? Primeiro de tudo é começar a fazer exercício, né? E depois consertar a sua alimentação. Assim, você tem que comer os nutrientes que nossas células precisam. Tem que ter uma fonte de carboidrato, tem que ter uma proteína e uma gordura, como nós já falamos anteriormente. Uma vez que está tudo adequado e que você está evoluindo no seu exercício, você já está fazendo exercícios mais avançados, aí às vezes as demandas aumentam, as demandas energéticas aumentam, as necessidades proteicas aumentam, as necessidades de micronutrientes, vitamina C, que é importante para a síntese de colágeno, para prevenir lesões articulares. Então, como essas demandas aumentam, aí a gente começa a pensar, às vezes, em adequar mais ainda essa nutrição. Então, ou você aumenta aquilo que você consome na dieta, né? Come mais um pouco de carboidrato, mas sempre lembrando no tipo de carboidrato, como eu já falei. No pré-treino, o que a senhora orienta? Eu vou malhar daqui a pouco, o que eu como? Uma hora e meia antes do treino, a gente tem que pensar que a digestão é um pouco lenta. Então, uma hora você se alimenta, uma hora e meia antes do treino. Se você não teve uma refeição muito rica em carboidrato antes, 4 horas antes, 1 hora e meia antes do treino, vale a pena você consumir uma fonte de açúcar, de carboidrato, para você ter uma energia disponível naquele momento. Como aí entra a batata doce, uma macaxeira, pode ser uma fruta também, maçã. Não dá um índice que não sobe tanto a Entendi. insulina. Não é legal subir a insulina antes do treino. É legal subir depois para quem quer ganhar massa muscular. Mas antes não. Antes a gente pega uma fonte de açúcar mais complexo, né? Um carboidrato mais complexo. E depois do treino, e então? E aí depois do treino, para quem quer ganhar massa muscular, não é para todo mundo também, então isso é muito individual. Tem gente que quer estar na academia e não quer manter o peso. Então você não precisa ter uma correria para comer um suplemento cheio de açúcar, nem comer muito carboidrato logo em seguida, porque você não quer ganhar nada, você está feliz com o seu corpo, você só quer manter. Para quem quer ganhar massa muscular, e é legal você sempre associar uma boa fonte de proteína, aí pode ser suplemento, pode ser whey protein, pode ser também ovos, pode ser frango, e você consome uma boa fonte de carboidratos para quem precisa, para quem quer repor glicogênio. Então, na verdade, essa questão de nutrição e exercício pré e pós, eu acho que é muito de acordo com aquilo que você faz e com aquilo que você quer. O objetivo. Não dá para falar o que todo mundo deve consumir. Não existe uma fórmula geral. Não, eu acho que não dá, porque é o objetivo mesmo. Mas o principal, gente, é comer. Assim, eu acho que tem gente que
que passa o dia todo comendo pouco e vai para a academia sem se alimentar legal, e aí você não vai ter nem um bom desempenho na hora do exercício, você não vai conseguir treinar de forma adequada, e você também não vai ter o resultado que você está procurando. Vai ter performance nem desempenho. Sim, então não é interessante. O legal é você se alimentar ao longo do dia, não evitar comer, né? Assim, acho que agora a meta, o que você quer, aí tem que individualizar mesmo. Você está curtindo aqui a doutora Aliane Rodrigues, ela está explicando para você em casa que nutrologia não existe uma fórmula mágica, é muito individual, depende da idade, depende do sexo, da atividade diária dessa pessoa, do que ela quer com a atividade física, com a nutrição, mas o que a gente percebe em todos os colegas que a gente traz aqui é que a fórmula de você conseguir o sucesso, o bem-estar é o equilíbrio. Se você consegue atingir esse equilíbrio com inteligência, se você consegue analisar a tua vida, se você consegue ter equilíbrio com a tua esposa, no teu trabalho, no teu dia a dia, você também consegue ter um planejamento, uma alimentação saudável. E você tendo essas relações equilibradas na tua vida, você vai ter saúde, você vai ter bem-estar. A gente percebe em todos os colegas, independente da especialidade, que todos nós buscamos o equilíbrio. É o bom senso. É o bom senso. O bom senso não é, não vou comer mais carboidrato. Sou zero carbo, low carbo, zero carboidrato. Isso não é legal, nós precisamos do carboidrato, do bom carboidrato. É porque a gente tem que partir do princípio da individualidade biológica. Cada um é diferente do outro. Então, a gente fala muito em medicina que medicamento a gente não deve se automedicar, nem usar a receita do vizinho, justamente por isso, porque cada um vai reagir de uma forma diferente. E em nutrição, gente, é a mesma coisa. Você não pode usar a receita do vizinho para você, porque a gente tem individualidade biológica. Hoje em dia, de nutrição, a gente fala muito em nutrigenômica, em polimorfismos genéticos. Então, a gente começa a ver que tem alguns nutrientes que funcionam muito bem para algumas pessoas e para outros não funciona dessa mesma forma. Então, aí, às vezes, hoje, a gente tem que ter muito cuidado com essas redes sociais, com blogs, com essas pessoas que às vezes divulgam a sua rotina, mas é a rotina dela e que você às vezes começa a aplicar em você e não tem o mesmo resultado, porque você não é aquela pessoa e você precisa realmente adequar para ter a sua saúde, que é mais interessante, a sua saúde. Então sempre cuide da sua saúde. Se fosse fácil assim, geral para todo mundo, não precisava mais de médico, né? A pessoa chegava no Dr. Google, botava lá idade, peso, altura, saía uma fórmula mágica. Medicina, gente, é muito complexo, é muito detalhe, é muita informação. Graças a Deus, eu acho que em 1000 anos não vai surgir um computador que substitua o ser humano, que substitua esse detalhe, esse feeling que o médico tem para perceber os detalhes da vida do paciente. O médico que faz medicina com coração, que faz com amor, com dedicação, que se prepara, que estuda, que é exemplar no que ele faz, ele com certeza ele consegue fazer bem ao seu paciente. E você que está em casa, preste bem atenção nas dicas, nas notícias que a doutora trouxe para a gente, informações importantes para você, para o teu dia a dia, para a sua performance. Doutora Aliane, eu queria agradecer a sua participação mais uma vez no nosso programa. Eu acho que a gente vai abrir um blog com a doutora para ela poder informar vocês direitinho. A gente tem um planejamento de fazer um canal no YouTube também para poder passar informações mais rápidas para os nossos telespectadores. Eu queria agradecer você um domingo, doutora Aliane, pode falar diretamente para a nossa câmera, o que a senhora quer de notícia para eles, o que a senhora dá de dicas de saúde e bem-estar para o nosso telespectador. Então, muito obrigada pelo espaço, adorei o convite, adorei o bate-papo, a gente está sempre aberto para conversar sobre o assunto, que eu sempre adoro, acho muito legal. E acho que a grande mensagem é que não existe terrorismo nutricional, a gente não tem que ter medo da comida, a gente precisa se nutrir, porque senão a gente saco vazio não para em pé, então a gente tem que ter todas as fontes de nutrientes para poder viver bem, praticar exercícios e sempre procurar um bom profissional para você adequar a sua rotina, adequar o que você come, o que você vai fazer de exercício, para você ter realmente uma longevidade, né? E a agerasia, que é você envelhecer de forma saudável, de forma legal. Acho que é isso que é a grande mensagem que eu gosto de passar. Agerasia. Agerasia. Então aprenda esta palavra, agerasia. É uma coisa moderna, bem legal, que você vai envelhecer com saúde. Se você não quiser envelhecer com saúde, morra jovem, mas isso aí é com você. Nós estamos aqui então, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, para informar, para ajudar. Um beijo no coração, fica com Deus, um bom domingo para todo mundo.
Não esqueça da sua oração. Boa tarde.